projeto Fica a Dica. Meu nome é Marcelo, trabalho no Sistema de Bibliotecas Públicas da Secretaria de Cultura de Guarulhos. E para aqueles que gostam de uma história de mistério, suspense, terror, eu trouxe Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. O Poe, ele foi um escritor norte-americano, ele nasceu no ano de 1809 e o Poe é tido como uma referência no gênero terror. Além disso, também, ele é muito influente no gênero do romance psicológico e também no romance policial. Ele influenciou diversos escritores dentro desses gêneros. Muito pela temática dos contos do Poe, envolvendo mistério, assassinato, o terror e também a construção psicológica dos seus personagens, que é muito bem elaborado. Além disso, o Poe também escreveu ensaios e também poemas. Nós temos o poema O Corvo, que é um poema bastante conhecido do Poe, que foi traduzido aqui para o português pelo Machado de Assis e também, se não me engano, pelo Fernando Pessoa. E este livro ele foi publicado pela Ed Ouro e faz parte de uma coleção Clássicos para o Jovem Leitor. E nessas histórias nós podemos encontrar 18 contos do Poe que foram traduzidos e adaptados pela escritora Clarice Lispector. A Clarice ela adaptou os contos do Poe para uma linguagem juvenil. Então, essa coleção da Ed Ouro, a coleção Clássicos para o Jovem Leitor, é destinada ao público juvenil. E aqui nós temos alguns contos muito conhecidos do Poe. Aliás, é muito importante destacar que a Clarice Lispector tenha feito a tradução e adaptação dos contos do Poe, porque nas próprias histórias da Clarice nós observamos essa questão da construção psicológica da personagem muito bem elaborada. Então talvez tenha sido uma influência também das histórias do Poe. Nos contos nós temos contos muito conhecidos do Poe, por exemplo, O Gato Preto, um outro conto também, que é um conto que nós podemos fazer uma relação com o momento atual que nós estamos vivendo de pandemia, que é A Máscara da Morte Rubra, que é um conto que vai tratar a respeito de uma pandemia que assola um determinado reinado, cujo príncipe, para fugir dessa pandemia, ele se afasta para um lugar isolado, juntamente com alguns nobres da corte, e deixa que a sua população, o seu povo, fique à mercê e morra com a peste. No entanto, algo sobrenatural acontece nesse lugar onde o príncipe vai se refugiar, que aí vocês vão ter que descobrir lendo a história da Máscara da Morte Rubra. Outros contos também muito conhecidos, Os Crimes da Rua Morgue, A Queda da Casa de Usher, e outros contos muito bem construídos e muito gostosos de se ler também, que é uma leitura muito fácil, muito fluida. A Clarice ela faz uma bela adaptação para uma linguagem juvenil dos contos do Poe. E para finalizar, eu gostaria de ler um trecho de um conto. Este conto é o Enterro Prematuro, o nome do conto. Este conto ele vai tratar um pouco a respeito da interiorização dos nossos medos. Como que os medos, de uma certa forma, eles, ao se interiorizarem dentro de nossa mente, eles tomam conta de nós e acabam influenciando no nosso modo de pensar e nas nossas atitudes. O Enterro Prematuro ele vai tratar da história de uma personagem que sofre de um distúrbio de catalepsia, que é um distúrbio que suspende temporariamente as nossas funções vitais e os nossos sentidos. E isso pode durar alguns minutos ou alguns dias. E isso dá a impressão de que a pessoa está morta, porque a pessoa não responde a nenhum estímulo externo.
No século XIX, muitas pessoas que sofriam dessa doença eram consideradas mortas e, portanto, eram enterradas vivas. E o nosso personagem, ele tem muito medo que isso aconteça com ele, então ele toma uma série de medidas de precaução para que isso não aconteça. Ele informa todas as pessoas que são próximas a ele que ele sofre dessa doença, ele toma medidas na galeria de sepultamento da sua família para que, se caso ele venha a ser enterrado nessa situação, ele tenha condições de poder sair dali ou avisar alguém facilmente. Num dia, ele sai numa caçada num lugar distante com um amigo e algo inesperado acontece. E essa sensação de morte iminente aparece para ele. E aí eu vou deixar que vocês leiam o conto para saber o final da história. Eu só vou ler um trechinho do final deste conto, O Enterro Prematuro, que eu acho que sintetiza muito bem esse estado de espírito dessa personagem. Concluo que o mundo de nossa triste humanidade pode assumir muitas vezes a aparência de um inferno. Tudo depende da mente, da razão, da imaginação do homem. De fato, a legião sinistra de terrores sepulcrais não é totalmente fantasiosa. Existe mesmo. Mas, como aos demônios, temos que deixá-la adormecida, ou seremos devorados. Tem que ser deixados dormindo, ou morreremos. Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, fica a dica.